Senhor, a palavra que transforma não é a vida do ser humano, é a palavra de Deus. A palavra que transforma não é a vida do teu vizinho, é a palavra de Deus, igreja. Aleluia. E de repente, Jesus começa a pregar o sermão. Aí os caras dizem: oxe, tá maluco? Esse negócio aqui é duro demais. Aí começa: não vou para aquela igreja mais porque não tem multiplicação de pão mais. Não vou para aquela igreja mais porque não tem milagre mais. Não vou para aquela igreja mais porque eu não estou vendo mais milagre acontecer. Porque tem uma geração de pessoas procurando milagres dentro da igreja. Agora não entende que eles já são milagre. Só dele estar na presença de Deus é um milagre, irmão. Só dele estar na graça, a graça que transbordou sobre ele já é um milagre. Mas eles querem ver milagres, prodígios e maravilhas, mas não querem mudar. Você já viu aqueles tipos de pessoa que quer mudar as pessoas, mas não muda? Como eu posso mudar uma pessoa se eu não aceito mudança na minha vida, danado? Como eu posso dizer, irmão, muda que Deus é bom? Aí a pessoa olha pra você e diz: mas ele não fez nada da tua vida ainda. Como é que vai ficar a sua cara? Então você precisa entender o sermão que Jesus estava pregando aqui. Ele estava falando uma palavra direcionada para aquelas almas. Ele estava falando uma palavra para mudança de pensamento, para correção de pecado. Mas o que era que esse povo estava acostumado? Ter multiplicação de pão. O que era que esse povo estava acostumado? Ver mulher do fruto sendo curada. O que era que esse povo estava acostumado? Ver Bartimeu ver. O que era que esse povo estava acostumado a ver? O surdo é começar a ouvir, mudo começar a falar, paralítico começar a andar. Mas quando para de milagre acontecer, para de pão multiplicar, e a palavra agora é para correção de pecado, a igreja não presta. A igreja não dá para congregar mais. Por quê? Porque fala a verdade. Não, vou procurar uma que mente pra mim, amasseia meu ego. Vou procurar uma que fala o que eu quero ouvir. Vou procurar uma que me entende, meu amigo, em nome de Jesus. Aleluia, quem te entende é Jesus. Deixa eu dizer, ninguém aqui consegue entender. Cadê os maridos aqui? Levanta a mão os maridos. Você consegue entender a mente da sua esposa? Meu Deus. Não, não vou levantar não. Se eu levantar eu tô mentindo, não consigo entender. Não tem condição, irmão. Você sabe quantos pensamentos saem da cabeça de uma mulher ao mesmo tempo? Vários, meu irmão. Certo. Mas tem hora que tá errado. Agora, mulheres, vocês conseguem entender o pensamento dos maridos de vocês? Não dá. Tem que entrar. Agora nós conseguimos entender o pensamento dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque você já foi criança. Você não consegue entender o pensamento do ancião porque você ainda não é ancião. Mas no momento que você for ancião, você consegue entender alguns pensamentos de algumas pessoas porque você tem uma bagagem nas costas carregada. Você já passou por algumas circunstâncias, você já viveu muitas experiências. Não tem como um menino jovem, sem entender de nada, querer passar sermão para um ancião. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele não viveu quase nada. Mas deixa eu te dizer, isso eu estou falando de sabedoria da terra. Mas aquele que tem a sabedoria do céu, irmão, ele tem palavras sábias, ele tem palavras de transformações, porque ele entendeu que as palavras que saem dele é as palavras
palavras que ele olhou para o texto de Tiago e disse: quer sabedoria? Pede a Deus que ele te dá. Quer sabedoria? Pede a Deus que ele te dá. Porque Salomão, no auge, ele poderia pedir carro, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir todas as províncias, ele poderia pedir o que quisesse. Mas Davi, ainda Salomão muito novo, ele escreve um dos provérbios completo. Ele muito novo, ele vivia conversando com o pai dele, e Davi começou a falar para Salomão: Salomão, meu filho, o dia que você tiver a oportunidade de conversar com Deus, pede sabedoria a ele, pede sabedoria a ele. Aí Salomão cresce, Salomão cresce, Salomão cresce. Agora Salomão tem a oportunidade, irmão benedito, de estar diante de Deus. E qual foi a palavra que ele se lembrou? A palavra que o pai dele falou para ele quando ele ainda era uma criança: pede sabedoria a Deus, pede sabedoria a Deus. Quando ele teve a oportunidade, que Deus perguntou: o que tu quer? Ele disse: quero sabedoria. Aí Deus disse: esse menino é diferente, porque tu pediste sabedoria e não riqueza, nem bem material. Eu vou completar, porque quando eu dou a bênção, eu dou por completa. Glória a Deus. Mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem amaciar. Muitas vezes as pessoas dizem: irmão, manda uma palavra de conforto para mim. Você tem Bíblia em casa? Nós não estamos falando de palavras de autoajuda. Estamos falando de palavras que transformam. Palavra de autoajuda, a gente abre as plataformas do Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Você vê lá 3 chaves, 15 chaves, o amor ao terceiro dia. Você vai ver palavra de autoajuda. Mas nós estamos falando de palavra que transforma a sua alma. Glória a Deus. Palavra que afunda o seu pecado. Palavra que quer te levar ao céu. Nós não estamos falando de um comprimido que vai lhe dar agora, vai passar a dor do momento. Nós estamos falando de uma palavra que vai passar a dor agora, mas vai dar uma eternidade amanhã, igreja. Glória a Deus. Porque tem crente, irmão, que é igual a comprar um comprimido na farmácia. Tá com dor de dente, ou com uma dorzinha no dedo, vou comprar um comprimido que passa. Tem crente que é do mesmo jeito. Se tirar uma palavra para mim, eu não preciso ir para a igreja. Já passa. Por quê? Só quer que passe a dor do momento. Mas quando você resolve a servir a Cristo, você vai carregar, Marcelo, uma bagagem. E quanto mais, meu filho, deixa eu te falar, quanto mais se aproxima de Cristo, escuta isso aqui, para você não ir enganado. Quanto mais se aproxima de Cristo, a bagagem é mais pesada. A bagagem vai, e não vai pesando para cima não, viu? É pesando para baixo mesmo. Vai ter momento que esposa não vai poder carregar com você. Vai ter momento que mãe não vai poder carregar com você. Vai ter momento que filho não vai poder carregar com você. Vai ter momento que o pastor vai chorar com você, mas não vai poder carregar a sua bagagem. Porque tem momento que é só você e Deus. Aleluia. E Jesus aqui está em um momento que ele está dizendo: eu quero ver quem é meu. Eu quero ver quem de fato está comigo nessa pegada. Mas Jesus já sabia, porque Jesus já tinha escolhido. Mas tinha, seu José, além dos que Jesus escolheu, tem aqueles que querem apertar Jesus, tem aqueles que querem fazer muvuca. Irmão, igreja não é barulho. Igreja é o avivamento para a transformação da alma. Aí a gente vamos ler o texto. Quem pode ler para mim aí o verso? Deixa eu ler aqui. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, dizendo: Diz-lhe, isto escandalizava-os. Que seria, pois, eita glória, se vir, lê aí, glória. É o quê? Visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Olha o que ele está dizendo. Se vocês
estão se escandalizando com umas palavras duras. Imagina se vocês vissem subir o Filho do Homem da onde ele já veio. Os caras iam se desesperar. Aí eu me lembro da mensagem de Nicodemo. Os caras iam dizer, rapaz, desespero ia tomar conta. Aí o texto continua. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos digo são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não cria e quem era os que havia de entregá-lo. Olha o que Jesus estava dizendo. Vocês estão me seguindo, mas no coração de vocês estão longe de mim. Aí eu me lembro do texto que Marcelo falou. O povo tem buscado Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. Isaías vai falar disso, Marcos vai falar disso. O meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que adianta eu busco Deus, mas o coração está cheio de maldade. Eu falo com Deus, mas o coração está cheio de maldade. Eu quero pegar completando o que Glória falou aqui. Isso aqui. Se você tem um hábito dentro da sua casa de falar palavrão, quero te lembrar uma coisa. Hábito se torna um desejo. E vai ter um momento que você vai esquecer que está com o microfone da igreja. Você vai esquecer. E você vai terminar falando diante de toda a igreja. Os palavrão. Por quê? Porque é algo que você está acostumado a falar. É algo que tem uma vaguinha dentro do seu coração desses palavrão. Mas quando você está cheio da palavra de Deus, você vai falar o quê? A palavra de Deus. Mas quando você dá vaga para palavrões, dá vagas para mentira, você termina trazendo uma divisão. E Deus, irmão, não divide a casa dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O teu Deus também está dizendo: eu não divido aqueles que creem em mim com todo mundo. Eu não divido aqueles que creem em mim com certo tipo de multidão. Eu preciso pregar um sermão para saber quem de fato está pronto para acompanhar na nova jornada que há de vir. Perseguições, martírio. Eu quero saber quem de fato está pronto a levar o espinho na carne. Eu quero saber quem está pronto para ser martirizado. Eu quero saber quem está pronto que vai ser chicoteado. Eu quero saber quem está pronto que vai ser crucificado. Eu quero saber aqueles que estão pronto que vai ser apredejado, igreja. Aí Jesus começa a pregar. Eu estou no qual? No 65, né? E disse, pois, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. As pessoas dizem, não, eu vou a Cristo e eu vou para a igreja e agora eu vou me tornar um cristão. Aí, esse texto aqui ele é muito interessante, que pega exatamente aquilo que a gente fala para o novo convertido. Quer aceitar Jesus? Não fala isso, né? Aí está dizendo aqui que Deus permitiu. Por quê, irmão? Bota isso na sua cabeça. Eu, você e ninguém na face da terra consegue converter ninguém. Porque isso não é papel de pregador. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. Isso não é papel de missionário. Isso não é papel de pastor. Isso não é papel de diácono. Isso é papel do Espírito Santo. Mas como é que vai acontecer a manifestação? Você vai ser o atalaia para falar a palavra. Você vai ser o que vai ser usado para a tua casa, para a tua família, para o teu vizinho. Você vai ser a boca de Deus nessa terra, porque tem um povo pedindo por socorro. Glória a Deus. Escuta, o verso 66, né?
Desce então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. O que a Bíblia diz? Aqueles que retrocedem não é digno de ser meus discípulos. Sabe qual é o mais difícil, irmão? Que quando o texto fala de você desistir, é você já está na vinha, ele está dizendo, não olha para trás quando você estiver arando a terra. Por quê? Quem ara a terra aqui? Se o senhor for arar a terra, porque tem uns aradores que cada coisa, né? E se o senhor começar a olhar para trás, a linha vai sair certa ou errada? Então daqui a pouco você vai estar com uma roça toda. Daqui a pouco a sua roça vai estar redonda, triângulo, com Z, com L, com U, de todo jeito. Por quê? Você está fazendo a obra, mas está fazendo de todo jeito. Porque você está dentro da vinha, mas você não está convertido. Olha, a Bíblia fala, escuta isso aqui, que Deus usou as 10 pragas para tirar o povo do Egito, sim ou não? Sim. As 10 pragas para tirar o povo do Egito. O povo saiu, escuta isso aqui, o povo saiu do Egito, mas quando chegava no meio do caminho, o que era que o povo dizia? Quando começava a não ter água, quando começava a não ter pão, Moisés, era melhor ser oprimido por Faraó, seguir a ele, do que morrer nesse deserto. Foi quantas pragas a igreja? 10. Para tirar o povo do Egito, sim ou não? Sim. Mas foi preciso Deus escrever 10 mandamentos para tirar o Egito de dentro do coração do povo, igreja. Será que o povo estava corrompido, Glória? Deus é preciso criar uma lei para tirar o Egito de dentro do povo. O povo está na igreja, mas o mundo ainda está encarnado. Aí eu pego o versículo que Marcelo falou. Olha, o meu povo precisa me buscar e buscar de todo o coração, igreja. Glória a Deus. E não com amaciamento, irmão. A igreja, se ela não pregar a verdade, saia dela. Procure outra igreja. Eu digo para você, se for a igreja que hoje Deus me deu a oportunidade de eu apacentar, se a fonte de fé dela não for as escrituras, eu te aconselho, procura outra igreja para congregar. Porque se ela sair do foco das escrituras, a igreja entrou em pecado. A igreja saiu de dentro dos mandamentos de Deus. O que edifica a igreja é a palavra. Todos os cultos, a palavra precisa ser expressada. Todos os cultos, a palavra precisa ser destrinchada. Porque o povo, quando sai de casa, ele não sai para ouvir a sua história. O povo sai de casa para ouvir a história da cruz. O povo sai de casa porque ele crê em Jesus. Então, se o povo crê em Jesus, eles querem escutar sobre quem? Jesus. Não é sobre Maomé, não é sobre Budas, não é sobre Chico Lia, Chico Dinho, não é sobre Macumba. Não, eles querem falar, ouvir sobre Jesus. Eles querem saber o real fundamento. E Jesus, ele prega, ele mete o sermão, mas as pessoas dizem, eu não vou seguir mais nada, essa palavra é... Essa palavra aí não está me dando pão mais. Essa palavra aí está indo muito, está batendo muito, está doendo, está aqui. Por quê? O povo não estava por Jesus. O povo estava por o que Jesus fazia. Deixa eu te dizer, irmão, eu quero te aconselhar. Se você quer ser meu amigo, você vai ser agora. Se você não quiser ser, você também não vai ser a partir de hoje. Não seja meu amigo por o que eu prego, mas seja meu amigo por o que eu sou. Por isso que
sempre eu trago a igreja a me reconhecer como Bruno, porque o dia que o missionário Bruno não prega mais, você vai continuar tendo um amigo chamado Bruno, porque o missionário um dia vai ficar velho, um dia ele não vai ter esse vigor nas mensagens mais. Aí talvez, se você só olhar para o missionário e para as mensagens que ele prega, amanhã quando ele não prega mais, você não vai vir mais para perto dele. Mas se você for meu amigo, se eu estiver doente, você vai na minha casa. Se eu estiver triste, você vai na minha casa. Se eu não estiver pregando mais, você vai na minha casa, porque você é meu amigo. Não seja dessa forma. Não seja amigo. Não esteja por o que está sendo oferecido para você. Porque se o missionário Bruno parar de pregar hoje, Deus levanta no meio de vocês mais avivado. Amém. Glória a Deus. Mas a obra, irmão Manuel, não pode parar. Você já parou para pensar? A gente muitas vezes olha para aquele povoado de fumaça. E a luta que nós temos naquele lugar. Fumaça é um desafio dentro do nosso ministério. A senhora que eu paro e Deus começa a falar sobre fumaça, ele diz, olha, eu vou fazer uma coisa tão grande nesse lugar, que as pessoas não vão entender o que eu vou fazer aqui. Amém. Vai ser gente se convertendo, vai ser gente se convertendo de outro, vai ser pessoas sendo levantadas para o ministério desse lugar. Mas a luta é tão grande que tem hora, cara, de Deus, por amor de Deus, apressa-te. Mas eu entendo que tem um tempo do Senhor. Eu entendo, irmão José, que a palavra está sendo só semeada. Mas ela vai fazer o quê? Germinar uma hora. E um dia eu estava em São Paulo e Deus falou comigo novamente sobre fumaça. E sabe qual foi a palavra que ele me deu? Foi em Salmo. Vai andando naquele lugar e lágrimas. Quando tu voltar, tu vai colhendo em julho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas não desiste daquele povo. Não desiste daquele povo, porque eu não desisti de você. Amém. Não desiste daquelas crianças, porque um dia você foi criança. Não desiste daquele jovem, porque um dia você foi jovem. Não desista, sabe por quê? Porque um dia alguém acreditou em você. Um dia Jesus acreditou em você e continua acreditando. Então tem um povo que acredita na sua oração. E Deus ainda olha para você e está dizendo, eu conto com você nessa missão. Não me siga por os milagres que eu faço. Não me siga por o que eu proporciono, mas me siga por o que eu sou. Aleluia. Vou beber água com os irmãos da glória. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, quando eu crescer eu quero ter uma barba igual a do irmão Benedito. Vamos lá. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirassem-vos? Oxê, Jesus olhou para os 12 e disse, opção. Ele deu direito, sim ou não? Ele deu direito. Ele não obrigou a se retirar, mas ele deu o direito de escolher. E vocês? Não querem não vazar também não? Vocês não querem não? Aí Pedrão, e esses dias até eu em um local, certo ambiente, que eu não vou dizer o local, eu até dei uma risadinha, uma história que duas pessoas estavam conversando assim, aí de repente um olhou para o outro e começaram a falar de Pedro, aí disse, o povo fala que Pedro não sabia ler e nem escrever, o povo está enganado, Pedro era um doutor que estava pescando. Eu disse, misericórdia. Está amarrado esse negócio. Não, onde é que está escrito isso? A Bíblia diz em Atos que Pedro não era letrado. É tanto que quem escreve o livro, a história de Pedro é Marcos, João Marcos. Em Atos dos Apóstolos a gente vamos ver que Pedro começa a pegar um sermão do Velho Testamento, mas quem caminhou com Pedro nas escritas era João Marcos, era Pedro falando e João Marcos ali escrevendo, mas Pedro não era essas pessoas letradas, irmão.
Ele era um homem que vivia da pesca. Eu vou falar por mim. Eu passei muitos anos da minha vida catando reciclagem. Vivia ali dentro daquele lixão de Maceió, meu irmão, que almoçava lá, mas não era ninguém que levava o almoço para mim. Chegava os carros de lixo que vinha do supermercado, que descia lá aquele negócio, aí vinha bolo de festa, e era aqui, ó, do jeito que tava no lixo ali, pá. Chega a barriga, era bonitona. Chega, era azulzinha de comer. Mas não morri, sobrevivi. Eu não tive a opção que meus filhos têm hoje. Eu não tive a opção que os filhos de vocês têm hoje de estudar. Eu tive uma infância um pouco rígida com meu pai. Comecei a trabalhar muito cedo, com 5 anos de idade, numa carroça de burro. Pra cima e pra baixo. E no momento que eu queria estudar, muitas vezes meu pai me privou disso. Diferente dos nossos filhos hoje. Hoje eles têm liberdade, hoje nós proporcionamos curso, mas o menino tem preguiça de estudar. Os meninos têm preguiça. Por quê? Escuta isso aqui, irmão. Vou beber água quando você mandar. Glória a Deus. Antes teu problema, né? Tá estressado, tô aqui. Quem gosta de ler aqui? Seja sincero. Uma, duas. Quem gosta de assistir vídeo? Não, se os outros ali não gostam, quebra o celular. Que vocês assistem vídeo no celular. Eu assisto pregação, agora filho. É bem Pregação. raro, mas pregação. Mas vamos lá. Os pregadores que pregam, eles não pregam isso? A palavra de Deus, sim. Se você entrar aqui, você se aprofunda nas mensagens mais profundas que eles. Você cai de cabeça aqui. Mas por que a geração de hoje tem preguiça de ler? Porque quando você começa a ler, você começa a meditar. E meditar cansa. Gasta tempo. Você tem que ler, reler, entender, interpretar e buscar mais conteúdos. Isso cansa. Isso gasta tempo. Mas ver um vídeo no YouTube já pronto, um sermão pronto, fica mais fácil. Ouvir o cara pregar. Aí por isso que agora eu quero ser mais direto para a igreja. Porque é que as igrejas estão feridas, machucadas e doentes. Como o livro da Santa Ceia que amanhã nós vamos ter, começa a dizer, tem muitos que estão fracos, muitos que dormem e muitos que estão mortos dentro da igreja. Por quê? Vai no Google, ou no YouTube, ou em outra rede social, tem um cabo sem responsabilidade com a palavra de Deus, com sermões mortos. Aí pega e você acha bonitinho, pega o sermão dele e vai trazer para a igreja. Porque você teve preguiça de estudar. Aí um sermão morto, ele vai fazer o quê? Gerar vida ou morte? Morte. Irmão, você pode buscar, mas cansa a mente. Cansa, gasta tempo. Mas eu quero te dizer o tempo que você gasta, o trabalho que você tem no Senhor. A Bíblia diz em Corinto, o teu trabalho no Senhor não é em vão, igreja. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, aqui tem o conteúdo. No Google não tem não, aqui tem o conteúdo. No YouTube não tem não, mas aqui tem o conteúdo. Se você quer dons espiritual, deixa eu dizer, os vídeos do Google não tem não, mas aqui tem o conteúdo. Porque só assistir vídeo não edifica completamente, porque você se acostuma a pegar muitas vezes sermão que a palavra está até distorcida, mas porque achou bonitinho, achou uma palavra bonita, então você quer fazer o quê? Aplicar ela do jeito que você estudou. Exatamente, é igual. Quem já criou papagaio aqui? Ninguém criou papagaio? Já criou papagaio? Tem um papagaio ali na casa da irmã Zefinha, em Fumaça. Eu disse a ela, eu vou ensinar esse papagaio a ser crente. E antes de eu sair de lá, ele já estava dando uns glória a Deus. Quem era que estava no Deus? Era o seu Reinaldo. Ela disse que ele nunca falou. Ele começou a falar nesse dia que a gente começou a resenhar com ele. E esse papagaio vai ficar crente. Mas papagaio, irmão, ele é um animal que ele gosta de repetir as coisas.
Ele gosta de falar tudo que você ouve. Porque muitas vezes a gente ouve uma coisa e queremos passar do jeito que nós ouvimos. Mas muitas vezes não queremos olhar no texto como é que está. E vou dizer para vocês, sem medo de errar, todas as vezes que eu vou estudar um vídeo, primeiramente, eu escolho as pessoas certas, pessoas. Quer saber quem é a pessoa certa? Vai para os comentários, que vai ter pessoas comentando sobre o pregador, vai ter pessoas comentando sobre os sermãos que está dentro do Google, sempre vai ter comentários lá a respeito de tudo. Então você vai saber quem é as pessoas certas que você deve se envolver, que você deve ouvir. Mas outra coisa, não fica só escutando pregações e não analisando nas escrituras. Um dia estava em Maceió no estudo bíblico. Aí de repente, nós foi pro Êxodo, os 10 mandamentos. E eu com a Bíblia aberta, irmão. E comecei a citar texto, aí o irmão, não é desse jeito não. Eu digo, oxê, mas citar aqui no texto. Não, mas não foi desse jeito que eu vi na novela da Record, não. Tá de brincadeira, irmão. Vem falar da novela aqui, não, foi desse jeito. Quer que eu mostre pra assim, assim. Eu disse, irmão, vem cá. Quem já assistiu a novela da Record? Já viu a morte de Golias lá? Já viu? Quando ele cai para frente ou para trás? Não, na novela? Não. Para trás. Na novela ele cai para trás. Cai para trás, Quem já assistiu os desenhos evangélicos que passava na Record? No momento que o filho pródigo, o pai vai de encontro com ele. Quem vai de encontro com o filho pródigo? O pai ou o cachorro? É o cachorro primeiro, né? Sabe por quê, irmão? A maioria das pessoas que escrevem novelas e filme evangélico e desenhos evangélicos são ateus. E eles querem distorcer as escrituras. Aí pega uma geração como esses daqui, que não querem a palavra verdadeira, querem sermãos prontos, querem palavras mentirosas. Então eles vão passar do jeito que eles estão vendo e ouvindo, porque tem preguiça de buscar a palavra da verdade. Analisa os desenhos, presta atenção nos sinais. Aí Golias cai para trás. Quando a Bíblia relata que ele cai prostrado com a cara no pó. Por quê? Porque Davi, ele não falou que estava indo, ele disse, tu vem com lança e espada. E o que foi que Davi disse? Mas eu vou aqui com a palavra do Senhor. E se a palavra está na nossa frente, até Golias vai ter que se prostrar. Se a palavra está na nossa frente, principados vai ter que cair por terra, cadeias vai ter que ser quebrada, porque a palavra é fiel e verdadeira. Se a palavra está com a igreja, quem quer viver a verdade vai ficar, mas quem não quer viver a verdade vai correr. Quem quer ser transformado vai ficar na igreja, e quem não quer ser transformado, eu tenho uma notícia difícil para você. Você que procura a igreja só por um milagre ou por o que o pastor pode oferecer, eu quero te dizer, você precisa descer as águas novamente. Você precisa ser lavado pela água do Espírito e pela transformação da renovação espiritual. Amém. Glória a Deus. Vamos lá aqui agora, finalizando. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para quem iremos, seu José? Que nós já escutamos a vida inteira pessoas falava da palavra aqui, mas na sinagoga crucificava as pessoas. Falava da palavra aqui, mas estava em adultério. Falava da palavra aqui, mas não seguia os mandamentos. Oh Senhor, aí agora eu vejo como Nicodemos, numa conversa com Jesus, ele deixa escapar que ele era sacerdote,
ele era um homem sábio, ele era mestre da lei, mas ele deixa escapar que antes dele conversar com Jesus, ele conversou com alguém, e ele disse: nós vimos que o Senhor é mestre vindo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa entender, e Pedro está dizendo: Senhor, para quem iremos? Só tu tem ela. Nós só vimos verdade em você. Nós só vimos verdade no Senhor. E nós estamos falando de discípulos que olharam as pregações de João Batista. Nós estamos falando de discípulos que caminharam com João Batista. Nós estamos falando de homens que acompanharam outras pessoas pregando. E é engraçado que quando Jesus se apresenta, o próprio João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais para frente João ainda declara: esse aí, ó, é esse aí que tira o pecado. E os discípulos naquele momento entenderam: pera aí, João está dizendo que batiza com água, mas que tira pecado é ele. João, nos perdoa, João, nós caminhamos até aqui contigo porque tu batizava com água, mas tu está dizendo que tu não tira pecado. Então nós vamos deixar tu, João, e vamos seguir a Jesus, porque é ele que lava, é ele que purifica, é ele que transforma. Essa palavra é renovadora, igreja. Glória a Deus, Jesus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho, é Cristo, o Filho do Deus. Olha Pedro declarando: nós temos conhecido que tu é o Cristo, o Filho do Deus. Ele está dizendo: olha, não é só eu não, o Senhor, é nós estamos vendo aqui, nós 12 aqui, que tu és diferente. Aleluia. Aí agora eu quero finalizar com um texto aqui que vai chamar a atenção dos irmãos. E vou pedir para um dos irmãos ler em voz alta. O 70, quem pode ler para mim? Leia em voz alta sem medo de errar. Enquanto eu bebo uma água. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, eu de vós é um diabo. Isso aqui não tem no Google não, viu? Pega isso aqui. Se você for procurar no Google, você não vai encontrar. Quem escolheu os 12? Jesus. E o que foi que ele disse que um deles era o quê? Jesus escolhe uma pessoa, mesmo com o diabo, até para servir. Até o diabo serviu de apóstolo para Jesus nesse dia. Glória a Deus. Estou dizendo a você, irmão, até o diabo teve que bater continência. Ah, Jesus escolheu, eu tenho que servir. Eu vou servir de tesoureiro da igreja do Senhor. Porque a gente pensa que a igreja de Cristo era a multidão que caminhava, eram os milagres. A igreja de Jesus era 12. Era 12 e 13 com ele. Ele era o pastor daqueles 12. E logo quando ele deixa, ele diz: agora sim, leva essa palavra adiante. Mas quem estava no meio deles? O diabo. A antiga serpente, que é Satanás. Mas ele está dizendo: eu escolhi. Foi eu que implantei. Foi eu que permiti. Ele está no meio de vós. Glória a Deus. E eu estou no controle até do diabo. Ele está no controle de tudo na tua vida. Deus não perde o controle. Deus nunca perdeu o controle da tua casa. Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Deus sabe quem Ele escolhe para estar do teu lado. Ele sabe quem Ele escolhe para estar do lado dele. Aí você diz: ah, Jesus foi crucificado por causa de Judas, por causa de Pedro, por causa das pessoas que disseram crucifica. Deixa eu te dizer, Jesus foi crucificado. Não foi por causa de Pedro, não foi por causa dos fariseus, não foi por causa dos escribas, não foi por causa dos soldados, não foi por causa de Judas Iscariote. Agora levanta a tua mão, que eu quero dizer por causa de quem ele foi crucificado. Por causa de mim e de você, que somos pecadores, desgraçados e miseráveis. Mas ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar eu e você que estava perdido. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Glória a Deus. Eita, agora acabou.
Rapaz, o meu relógio soltou os negócios aqui, tá tudo de cabeça pra baixo. Soltou a placa. Ele vai correndo. Que hora é? 11h30.